Eu gostaria só de fazer um comentário sobre a origem da Unescom, que aí é uma interpretação minha, né? Uma visão minha que aí vamos ver a opinião das outras pessoas. Hoje, para a gente, é muito claro que para nós aqui enquanto comunidade, que a escrita, a GESCOM, é uma prioridade, é uma técnica evolutiva extremamente eficaz, importante, que traz resultados. Então, isso aqui, se tu perguntar para... Olha, acho que a maioria dos voluntários hoje já entende essa prioridade. Só que lá naquela época, antes, no início da Editares, um pouco antes ali do lançamento da Unescom, não havia essa clareza. Na minha opinião, o professor Valdo ele percebeu isso, até que ele puxava o negócio da escrita, puxava, mas eu acho que, eu também percebi isso, muita gente percebia, que não reverberava muito no grupo. Então, o que acontece, ao meu ver? Embora o professor Valdo e alguns já entendessem dessa prioridade da escrita, essa ideia, essa cultura, ainda não fazia parte dos valores da comunidade, do grupo. E isso era evidente através dos eventos, das atividades, e de algumas coisas que começaram a acontecer, e eu lembro direitinho que um pouco antes do lançamento da Unescom, claro que eu não vou aqui entrar em detalhes, tinha ocorrido até um episódio com uma autora da Conscienciologia, que ela estava num curso, como aluna do curso, eu não lembro se era, acho que ela era aluna, e houve ali uma situação de convidaram pessoas para uma certa atividade e ela foi deixada de lado, sendo ela autora. E era um assunto importante, tipo, eu não lembro exatamente os detalhes. E aquilo deixou ela muito frustrada, inclusive com a condição de autora e tal. Ela se sentiu muito menosprezada e ela procurou o professor Valdo, chorou, enfim, deu todo um auê. Outros acontecimentos que ocorriam também, que se notava um certo desdém, uma certa desvalorização da comunidade com os autores. Então, ao meu ver, minha interpretação, em função de uma série desses acontecimentos, em seguida desse episódio com essa autora, o professor Valdo chegou e falou, nós precisamos de uma IC, uma instituição, para dar mais ênfase na questão da escrita para a comunidade. Onde os autores vão se unir. Porque naquele momento que aquela autora passou por aquilo, então, o que aconteceu? Tinha um isolamento, ela estava sozinha, solitária. Quando tinha, por exemplo, atividades de entrevista, eventos, raramente se lembrava, poxa, tem que ter um autor, tem que ter alguém representando a questão da escrita. Então, o grupo não tinha esse valor, não tinha esse entendimento. E daí, então, o professor Valdo percebeu, claro, junto com os amparadores, que era importante ter uma IC para dar essa ênfase, para levantar essa bandeira, digamos assim, de conscientização dessa prioridade da escrita. E aí, a partir disso, começou todo o movimento da Unescom, tal, outros autores, e hoje nós chegamos nesse nível. O próprio Círculo Mental Somático também teve esse propósito de enfatizar a importância do livro, e o professor Valdo fez de propósito a separação, letra A para autores, letra B para não autores, tudo isso para enfatizar essa questão, para mexer, ao meu ver, tá, com os valores da comunidade, para sair um pouco daqueles valores... não preciso estar falando, mas tipo, aquela coisa mais do poder, da coisa mais administrativa. Eu lembro que se discutia muito isso na época. A pessoa que está lá no holociclo, se desvalorizava quem ia para o holociclo para escrever, para pesquisar, e o importante era você estar no escritório aqui, voluntariando, fazendo atividades administrativas, burocracias, que esse que era a prioridade, esse que era o importante. Quem estava lá com mental soma... era assim, até de certo ponto, estigmatizado negativamente. Então, eu acho que vem nesse bolo todo esse trabalho, essa fundação, essa criação da Unescom, para dar essa ênfase mais na questão da mental somática, da autopesquisologia, da conscienciografia. E era isso aí que eu tinha para dizer. É isso mesmo, Júlio, concordo com você. Era esse o Holopensene. E agora, muito bacana a gente ouvir o depoimento aí a história, da situação atual, número de autores, todos os cursos, atividades e o quanto que mudou esse Holopensene, né? Eu lembro quando surgiu a ideia do círculo, eu não sei se alguém aqui, talvez você, né, Júlio, se estivesse presente, que a gente lá na época na Unescom estava pensando numa atividade, foi muito engraçado, numa atividade voltada para autores, para o assunto livro, e a gente estava ali pensando como que faria e tal, e aí surgiu a notícia do círculo, aí foi aquela festa, né? Oba! Muito bacana.